we start, let's begin with a moment of silence. Então, boa tarde, vamos começar com um minutinho de silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. So welcome all of you to the Values for Life series, episode 71. Então sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida, episódio 71. E dar as boas-vindas ao querido irmão Mark Jorge. Então, falar da apresentação em forma de poema. Todos conhecem muito bem o Mark Jorge. Ele já escreveu muitos livros, cerca de 16 livros, sobre os 7 mitos sobre o amor. Nós não estamos a conseguir ver o irmão, se ele puder abrir o vídeo. É porque eu estou a ver na telemóvel, portanto, isso não deu para ver. Então, cultivar a inteligência espiritual, ficar livre sobre sofrimento. Ele está no centro de retiros que foi inaugurado, centro de retiros de Oxford. Tem muito sentido de humor. E dá-nos 3 principais vertentes do século XXI. E uma delas é autoconsciência, a segunda, inteligência emocional, e a terceira e mais importante de todas, que é um contínuo desaprendizado. Então, aprender coisas novas, desaprender as coisas velhas. Então, nesses 30 anos, ele tem orientado e facilitado o desenvolvimento pessoal, líderes de empresas em comunidades a mais de 30 países. Vou falar algumas frases em formas de poema relacionadas com o valor da orientação. Hoje o irmão Mike compartilhará sobre suas pérolas de sabedoria sobre orientação, o que nos ajuda a estabelecer uma aliança com o Supremo, porque é apenas Ele, o Supremo, que para todos nós é a verdadeira confiança. E o Raja Yoga nos ajuda a conectar com Ele como um equipamento. E as fraquezas podem causar estragos e nos faz sentir um pouco incômodo. E fazer a nossa cabeça girar como uma linguagem alucinante. Mas nós temos que conquistá-las e ao estar em nossa essência, para que possamos espalhar a nossa poderosa fragrância da alma. Porque aprender meditação também é uma ciência espiritual, o que ajuda a alma a buscar consolo no verdadeiro silêncio. Então, com essas poucas palavras, vou pedir agora então para a irmã Cláudia as boas-vindas. Obrigado. Obrigado, Manoj. Om Shanti. Bom dia a partir de Toronto. Então, um dia muito especial aqui em Toronto. Então, através da noite, acabei de chegar em Toronto, a noite toda a viajar. Então, sejam todos bem-vindos em Toronto. E queria dar essa bela flor que arranjamos aqui em Toronto para si, Mike. Estou muito feliz por estar aqui outra vez. E é muito bom ouvir o que você vai partilhar conosco e ensinar. E tudo isso que você nos ensina é muito importante em nossas vidas. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. E vamos ver o que é que você vai nos ensinar hoje. Obrigado. Muito obrigado.
Eu aceito a rosa com muito amor. fragrance in my head. Estou a criar a fragrância dela na minha cabeça. Very, very E ela cheira muito bem. So I'm sure. Ah, tenho certeza que sim. Very good. Muito bom. Should I commence? Should I start? Posso começar? Please, yeah, yes, please. Sim, sim. Ok. So Fantástico. I have the screen, or because I will. That's it. I want to share my screen. Eu Amen. quero partilhar o meu ecrã, eventualmente. Então, calorosas boas-vindas para todos. Tuning in. E obrigado por estarem aqui sintonizados com relação desse tema de hoje, que Call it. vai ser uma exploração, é assim que vamos fazer juntos, sobre essa ideia And da orientação e explorar definitions and essa definição, os significados dessa palavra em particular. very often Não é muito frequente spiritual value, but como um valor profundo espiritual, mas é nesse contexto da nossa vida espiritual, se vocês quiserem. and so I was noticing that Então, eu estava a reparar que uses of this word is in the phrase essa palavra é utilizada nas frases they make armaments to blow each other up quando, in the world, quando as coisas acontecem no mundo. or what's called guidance systems. Então, chamam isso de Guide sistemas de orientação, por assim dizer. Então, basicamente, isso é o que? Dá munições series on value para os alvos a kind a nível militar. Portanto, system. também é um sistema de orientação, It's being guided towards our que é orientar o nosso intelecto e a nossa mente e a consciência de uma forma muito regular. Então, everyone dar congratulações a todos que estão a participar na organização disto, sometimes more que é, às vezes as coisas não duram mais do que uma semana, and mas abordar vários assuntos of asking you if you esse programa. parable that Portanto, é uma parábola defines the que define guidance. esse processo de orientação. É uma parábola antiga e It's all about tem tudo a ver com um grupo de pessoas. IKEA. I'm sure you know IKEA. O IKEA, deve ser isso, o IKEA. E, então foram comprar aquelas coisas para fazer você mesmo. Groups of people then take E 7 grupos de pessoas to assemble the bookcase. And of course, levaram ele está falando uma palavra que eu não estou a perceber qual é que é, mas um mobiliário qualquer que tinha umas orientações para montar. a piece of furniture. É uma peça de mobiliário, portanto, por tudo a funcionar junto. Então, a regra número 1, When you have guides, when you receive, quando você tem essas orientações, recebe essas orientações, everyone has a different então todos têm uma diferente forma de recebê-la, dependendo dos seus padrões mentais. depending Vocês podem chamar on personality. dos sanskars, da personalidade, da pessoa. Então, esses 7 grupos de pessoas que foram ao IKEA comprar esses mobiliários, And the guidelines. e todos eles vinham com essa orientação dentro do pacote, do embrulho. E eles começaram a ler as orientações How to put the bookcase together. de como colocar todas essas peças juntas. E o primeiro grupo, They're the scientists. cientistas, e os cientistas imediatamente abriram Give each scientist a little bit of the bookcase. e deram um pedacinho de cada parte daquele mobiliário, Assemble that irem para casa bookcase. e montarem aquilo. So they haven't E depois juntaram as hard time. peças e aquilo foi muito difícil para colocar tudo junto. O segundo grupo, sociólogos, eles abriram, leram as orientações e começaram a discutir Where bits were made and who wrote como deveriam fazer, quem escreveu, em que país, como é que pagaram aquilo, etc. very much interested in the Então estava muito interessado nas pessoas que estavam envolvidas no processo. very far. The Isso foi muito longe. E o terceiro grupo, de políticos. took the Os políticos bookcase out of the wrapping também levaram esses seus embrulhos, on the way home. leram as orientações a irem para casa, mas quando chegaram em casa, What books, what ideas eles estavam a ver quais eram os livros, as ideologias, para colocar naquilo que eles têm que montar. Portanto, eles nunca construíram nada, tiveram sempre a discutir sobre quais são os sistemas que pode se encontrar para montar aquele tipo de coisas.
E depois houve um grupo the religious people. de religiosos. They were not certain about these guidelines. They weren't absolutely certain. Well, some were very certain and had instant faith in the guidelines, but others, they expressed a lot of doubt. So they started arguing over the content of the guidelines and just trying to work out which ones they could believe and which ones were not believable. So they never really built the bookcase because the guidelines they started arguing about and were arguing all night. And then there was a group of philosophers, and the philosophers got home and they unwrapped the bookcase and the guidelines, and the philosophers, they started arguing over the meaning of the words that they were reading in the guideline. In fact, they weren't just arguing, they were rewriting the guidelines according to what they thought was a more accurate way to say things. And so the sixth group was a group of contemplatives. And the contemplatives, when they got home and unwrapped and unraveled the bookcase and the guidelines, they sat around and they took the guidelines very slowly. They took one sentence at a time, and they contemplated the sentence and its meaning for about half an hour. And so they took about a week to build the bookcase, basically, because they were very slowly trying to interpret what the guidelines were trying to say. And the final group were the group of the mystics. And the mystics, well, they unwrapped the bookcase, they pulled out the guidelines, threw the guidelines away, didn't even read them. They sat in a circle with the bits of the bookcase in the middle and meditated for half an hour. Then after half an hour, proceeded to build it. And so they were the only ones who really, really, truly built the bookcase. And so the moral of the story is everyone has a different way of interpreting whatever guidelines, whatever advice, whatever suggestions someone is making towards them, however way in which someone is trying to aim them to achieve whatever is to be achieved. So everyone is different. And that's really the crux of the issue. So let me take you on a little bit of a journey, and let's explore various dimensions, I think is the best way to say it, of receiving guidelines. So I'm going to share my screen, and I'm looking for the share screen. There we go. And I just do that, and I do that, and I do that. And that should give me a screen with the word guidelines on it and 2 words accompanying it for guidance only. And so I am no authority. In fact, there probably isn't an authority on this particular subject, but this is these are just a few thoughts or a few ideas which I'll share with you on this particular, you might call it a value, but I would call it a kind of behavior in a sense. And so there's two aspects really. There's guidance or guidelines we receive in the world. They're physical, they're very physical, they're very external, they're very separate from us. And then there's guidelines which we receive every day, which is to do with ourself. In other words, our consciousness. So one's external and the other one is internal, until the day comes when we can put them both together. So in both cases, the one receiving the guidelines is seeking to know. In the physical world, they're seeking to know what's going on, where to go, how to get there, what to see, and how much it will cost. And that's really what you will find in most cities and most countries in the world today, is a set of guidelines which are instructive to those who are seeking to know. Whereas on a spiritual level, when it comes to consciousness, there's a different set of questions which one asks. Questions like, who am I? What am I? Where am I?
You know, why am I here? How do I work, etc. So in a sense, in the first instance, the guidelines come from outside in, whereas the guidelines to answer such questions about myself come from inside out. And so I am the supplier of the guidelines, if you like, whereas with the guidance in a town or a city, they come from outside, they come from another person. But in both cases, we are going to source what's called information. I'm going to turn that information into our beliefs or a belief system. And then depending on how much effort we're prepared to make, how many buses we're prepared to ride, or how much meditation we're prepared to do, we'll turn those beliefs into actual experience. We'll experience the show, or we'll experience ourselves or the quality of ourself. And then we turn that experience into knowing, or what you might call knowledge, if you like. So it has its origins in information. And so that information is shared with us every day. We're not receiving knowledge, but information. And it's up to us to turn that information into our own personal knowing, or knowingness, if you like. And so the external and the internal. And so the guidance spectrum that we find in the world today is not new to many people, but perhaps this is the first time we've seen it all together. And they're all forms of guidance, really. And first of all, there's the instructor who demonstrates and explains. Then there's the teacher who tells and who tests. And in a spiritual context, there aren't really any teachers, because there's nothing to tell, and really there's nothing to test. Porque não há nada para testar, exceto para si mesmo e não pelo outro. Portanto, são a forma como passam as informações. Então, a questão do indivíduo. Okay, it's already, Anu. I changed my microphone one more time, sorry. Okay, it's already now. Thank you. Então, é claro, ou seja, saltei aqui o treinador, que é aquele que pergunta e dá coragem, e depois aquele que é o mentor, que é o que tem a sabedoria, o que partilha a sabedoria e a experiência. Então, é uma boa ideia de encontrar alguém que possa ter mais experiência, e se vocês quiserem até podem chamar de consciência. Então é claro que vem aquele que é o guia, que o objetivo dele é apontar a forma, dar sugestões, o que é que tem que ser feito, ou qualquer obstáculos que possam surgir no caminho. Portanto, cada um tem as suas orientações de uma determinada maneira, e depois tem o facilitador. E o facilitador abre o espaço, por assim dizer. E a definição do facilitador é aquele que é para tornar as coisas fáceis. Que é como abrir esse espaço para desenvolver, não apenas dar coragem, mas para também não colocar apenas as perguntas, mas para uma abertura sem condições, para permitir que todos desenvolvam ou façam explorações e desenvolverem-se a si mesmo, por assim dizer. E depois a outra que é o amigo que dá orientações, ou seja, aquele que acompanha, aquele que escuta, porque eles entendem que quando você dá coragem a alguém para falar, então verdadeiramente eles estão a falar com eles mesmos. Então, para ter a certeza que são aqueles sábios que reconhecem as ideias. Então, quando alguém está a falar, na verdade, eles estão a falar com eles mesmos. Então, estão a induzir a própria realização sobre o que é que seja. Portanto, esse é um bom amigo. Aquele que escuta mais do que fala. Aquele que tem mais os ouvidos, por assim dizer.
Então, há diferentes tipos de orientações que podemos encontrar hoje em dia, guias sociais, educacionais, todos são diferentes. Diferentes tipos de orientações. E cada uma tem determinadas pessoas que desenvolvem carreiras. Por exemplo, orientações sociais, morais, normalmente ligadas aos pais, aos professores. Portanto, aqueles que nos ajudam a entender, e talvez não o certo do errado, mas o que é mais correto ou não correto, ou aquilo que é entendido pelas respostas que podem não ser adequadas, causando uma forma de sofrimento. Portanto, é orientar aquilo que pode ser o errado ou não a fazer, e o professor é mais ter essa consciência das emoções que nós sentimos, porque esses sinais emocionais de sofrimento, o sofrimento é um sinal de algo que foi feito de forma errada, quer no conceito social ou no contexto, moral. E não fizemos o tão correto quanto deveríamos. Depois, a nível pessoal, são pessoas como são tipo os personal trainers, pessoas que correm 10 quilômetros e ensinam como, por exemplo, ser feliz, apreciar a vida e etc. Então, são tipo aqueles treinadores pessoais, vamos chamar assim. Que uma educação são os professores que desempenham esse papel de educar. Eles dão as orientações deles, as maneiras deles, em termos da educação, de educar as crianças, mas também os adultos. E depois, vocações, que são as carreiras de um oficial, ou de guru, de uma organização, de uma escola. Ou também podem ser aqueles que são os conselheiros, que dão orientações, que criam vocações. Portanto, a saúde ligada aos médicos que nos guiam em direção a uma saúde melhor, a nível do diagnóstico, a nível de entender como o corpo funciona, e depois a nível do tipo do lazer, por exemplo, como passar o fim de semana, os exercícios físicos, como relaxar, como ser as coisas mais fáceis. Não vou entrar em detalhes sobre essas coisas todas, porque é muito coisas para o dia de hoje. E depois o último contexto que a orientação é dada a nível espiritual. Então nós devemos, ou algumas pessoas desejam, tomar as guias através de Deus ou através dos gurus. Ou seja, quando Deus se torna gurus e etc, etc. Então, pode ser tomar as orientações das escrituras, dessas crenças religiosas ou das crenças nas escrituras. E é claro, podem ser feitos cursos, isso, etc. Mas isso hoje em dia pode ser qualquer um que encontrar, em qualquer evento que pode acontecer. Portanto, há algo para aprender, que cada um que esteja em frente, diante de mim, e qualquer evento que possa acontecer. Então, a razão da minha atenção está focada no evento ou na pessoa, não no evento ou na pessoa, mas alguém que tem que ser aprendido com aquela situação ou com aquela pessoa. Isso inclui o que quer que eu leia na minha escritura, ou aquilo que quer que eu esteja a expressar nas minhas orações, ou receber a nível das vibrações da meditação. Então, estas provavelmente seriam as formas mais profundas de orientações e, digamos, mais pessoais. E como chegar aqui, o que é que são essas guias espirituais? Portanto, se você dar isso a alguém, então qual pode ser os princípios que você partilharia, que indicaria a importância das ocasiões, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é a nível das palavras e conceitos. Não é para ser levados literalmente, é apenas um ponto no caminho que orientam em direção, qualquer que seja o objetivo ou a meta que é criada, ou qualquer um do contexto dos conceitos que são consumidos num contexto
de onde você quer ir. Então, a única palavra nos conceitos, ou seja, é ir para a necessidade de ir para além disso, da palavra, por causa da mente, para além do físico. Então, no sentido espiritual, ir para além da mente, eventualmente. Isso depende da consciência de cada pessoa. E o número 2, que é útil para ser influenciado pelas presenças das vibrações mais elevadas. Em outras palavras, é um darshan, em algumas culturas que é dito, é quando alguém está a vibrar uma vibração mais elevada ou refinada e automaticamente eleva você também em direção dessa vibração. Então aí as coisas se tornam fáceis e é mais fácil de interpretar qualquer orientação que você esteja a receber numa vibração mais elevada. Portanto, a sua consciência está nessa vibração mais elevada. E depois há pessoas que estão nesse processo número 3, que é criar pessoalmente práticas para si mesmo. Sim, você pode ter essas orientações de como meditar, de como fazer serviço, de como estudar, mas eventualmente você tem de ser o criador desse processo que você está a utilizar para elevar-se espiritualmente, para refinar a natureza da sua consciência. Então, as suas práticas têm que ser criadas para si. O que é que funciona para si nesse momento em particular da sua jornada espiritual. E é por isso que não leve tudo literalmente, porque ser criador é possível, mas como você irá praticar, você vai ter que lá chegar. E depois, o princípio número 4, que é útil estar numa congregação de pessoas que pensam de uma determinada maneira, têm todos o mesmo objetivo espiritual. Então, digamos, há uma magnificação, há uma elevação dessa energia. Portanto, é útil estar nessa congregação, não sempre, mas ocasionalmente, que é para elevar-se a si mesmo, para ajudar-se e a utilizar essa congregação. Isso também faz uma contribuição que ajuda a interpretar e utilizar quais são as linhas, orientações básicas que você recebeu até aquele momento. Então, ver essas orientações a nível da sua profundidade são como janelas e portas de oportunidades que você vai descobrir aspectos mais profundos em direção à sua jornada espiritual. E depois, conforme você progride, quanto mais sutil é a informação, é contida, então isso vai aumentando essa sutileza. Então essa informação, ela sempre está lá, se você quiser. Mas apenas você tem que estar sutil o suficiente para ser capaz de vê-las, para conhecê-las, para realizar. Então, conforme você progride, você progride nessa jornada, você se torna aquele que mais medita, estuda mais, integra mais, o que quer que seja que você esteja a estudar. Então você se torna mais sutil. E, portanto, você começa a reparar novas interpretações, novas formas de utilizar a informação que você está a receber do exterior. Então, eventualmente, você liberta-se das necessidades das informações exteriores e aumenta, se não totalmente, ou seja, estar mais consciente das sutilezas do eu, ou seja, da consciência. E isso é que é verdadeiramente muito próximo de qualquer objetivo espiritual que você possa ter. E então, isso vai nos conduzir ao princípio número 6, que é: não há conquistas ou um ponto final para a sua jornada espiritual, porque verdadeiramente aquilo que você está a fazer é abrir a sua consciência, ficar mais consciente desse infinito, ou dessa lacuna, por assim dizer,
de ser espiritual, do ser basicamente. Por isso não há um ponto de chegada, não há um final, não há um fim, apenas um contínuo, que é a profundezas da consciência. Isso é difícil conseguir por isso na linguagem, no idioma, porque é o início de uma frase e o final de uma frase tem um ponto final. Enquanto na jornada espiritual, na verdade, não há um início e não há um fim. Mas isso é provavelmente para para um outro seminário. E finalmente, o desejo de pertencer, quer seja à fonte ou aos viajantes da sua jornada, mas é esse clamar do pertencer. Quando você converte a uma religião e você diz, agora eu pertenço, eu estou aqui, eu cheguei, eu me sinto como eu pertencesse aqui. Isso verdadeiramente é um nível muito profundo de um chamado pessoal de estar, ou seja, ou de ser. Portanto, é esse chamado de pertencer a si mesmo. Portanto, a jornada espiritual é sentir aquilo que você quer pertencer, mas esse belonging, ou seja, ser por mais tempo, por assim dizer, ou ser ilimitado, ou ser infinito, basicamente. Isso é um tipo de retorno daquilo que vem para a nossa direção, portanto, essa consciência que foi diminuída ao longo do tempo. E quando eu regresso a esse estado de ser, então esse sentimento de pertença, que não é mais relevante. Em outras palavras, você pode dizer, você pertence a tudo, e tudo pertence ao que você encontra. Portanto, onde quer que você esteja, você pertence, onde quer que você esteja. Portanto, esses são os princípios de receber orientações, de utilizar essas guias ao longo do caminho. Então, falar ao nível de atributos de alguém que possa orientar de forma correta, aquele que pode guiar ou dar essas orientações de uma determinada maneira que sejam corretas. E a forma que você pode dizer é diversos atributos. É apenas como se fosse uma checklist, uma lista de verificação. Não é tão fácil personificar, mas o primeiro aspecto dessa pessoa que está a dar orientações corretas, ele tem esse sentimento ou esse acesso da sua sabedoria, ou de expressar a sua sabedoria com o que quer que ele diga ou o que quer que ele faça. Como nós sabemos que a sabedoria é adquirida através da experiência, e há um equilíbrio, aquilo que é chamado de uma coisa que é inata, portanto, aquilo que está... Você pode não ter nenhuma experiência, ou seja, muito inexperiente, mas ter essa aptidão inata, por assim dizer. É como adquirir a sabedoria dos seus pais, não. Ou seja, portanto, é um acesso inato de ter essa sabedoria através dos seus pais, mas isso tem que ser bem entendido. Mas há muitas outras coisas através das experiências, portanto, as experiências é um mundo de sabedoria, mas tudo é aquilo que é adquirido, basicamente. Portanto, é a combinação dessas duas que faz que alguém possa guiar, orientar corretamente no mundo, ou o mundo é assim mesmo. Portanto, as qualidades, os atributos dessa pessoa deveria ter uma comunicação clara, sensibilidade e honestidade. Portanto, ir para além das coisas que são, ou seja, tudo mais ligado à comunicação, basicamente. E também tem que ter humildade, não precisa tentar provar algo, não tem que instigar o medo em vocês, vão ser um bom ouvinte, aquele que escuta, para muitas e muitas pessoas, e não controlador. Portanto,
há uns que acreditam que podem controlar os outros, fazer com que eu me sinta bem, etc. Portanto, é exteriorizar esse sentimento de dar a responsabilidade às outras pessoas pela sua jornada. Ou seja, esse sentimento interno daquilo que você sente. Então, é bom ser correto, um orientador correto, um guia correto, e ir para além dessa tentação de controlar os outros. Não tentar arranjar, ou seja, não é fácil encontrar, por exemplo, a linguagem certa, ou ainda não é mais fácil, ou seja, ainda é menos fácil encontrar alguém que possa dar essa orientação, e assim também como aqueles que recebem as orientações. Portanto, a resumir, seria tudo aquilo que inspira confiança quando está a receber essas orientações, talvez da outra pessoa. Portanto, inspira confiança e sente que eu confio naquela pessoa, naquilo que ele está a dizer, independentemente da qualidade e dos atributos. Mas confiar numa pessoa, mas tomar essa informação, deveria-se ter a certeza de que você tem as suas crenças pessoais e você as pratica de tal maneira que você experiencia a verdade. E esse é o desafio. As coisas acontecem assim, difere para as pessoas com relação à parte da preguiça que às vezes acontece. Não sei se consegui traduzir bem esse pedaço, mas ok. Então, as orientações espiritual, utilizadas nas palavras e conceitos. Portanto, entrar nesse tipo de estado de meditação, de que é necessário para responder essas perguntas. Quem sou eu? A nossa atenção volta para nós mesmos. Não é mais para os outros, mas agora é para nós mesmos. Então havia uma senhora que começava as aulas todos os dias a nos perguntar. Vocês já perguntaram, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Então ela mantinha a repetir-se sempre essa pergunta. Mas ela nunca respondia. Mas ela repetia sempre, sempre. Então, utilizar essa pergunta para a sua contemplação, para a meditação, reflexão e etc. Então você volta a atenção para si mesmo e automaticamente você vai ver, inventar respostas para si. E às vezes não há respostas. Para isso, aquilo que você faz, olhar para o espelho, etc, etc. Então você vai eliminando aquilo que você não é. Isso vai ficando cada vez mais difícil conforme você vai chegando em tudo aquilo que você vai encontrando. E depois aquilo que você verdadeiramente é, ao virar a atenção para si mesmo. Então você vai para além das linguagens, para além dos conceitos, porque você está sendo limitado pela linguagem e pelos conceitos. Então temos que ir para além do pensamento, porque os pensamentos, na verdade, são expressados na maior parte das linguagens ou dos idiomas como conceitos. Portanto, isso conduz a mente para o silêncio, para a calma, para o silêncio. Para esse espaço que está para além da mente, que é aquilo que eu verdadeiramente sou. Isso é o que eu sou. E o que são todos. E então a mente se torna calma e simplesmente é. Eu, vocês, todos, simplesmente somos. Não há resposta para quem sou eu, porque quem sou eu? Em palavras, estou à procura de um conceito, então, portanto, ir para além das palavras, para além dos conceitos, e lembrar que a mente se torna calma e está nesse ser, em silêncio. E aí é que surge a verdade. E ela, então, é realizada de uma forma sem palavras e sem conceitos.
Então você definitivamente não diz, não percebe, você apenas realiza. Esse é o tipo de degrau para aquela porta. Ou seja, está para além desses conceitos que não estão corretos, portanto, é ser verdadeiro consigo mesmo. Então, a verdade ela é reconhecida como profundamente estando no coração, está no núcleo do seu ser. Portanto, é o seu ser quando está nesse silêncio e nessa calma. Mas você consegue reconhecer, mas você não consegue dizer, você não consegue conceptualizar, apenas ou apenas ser. Então, quando você alcança isso, ou quando isso é alcançado, quando isso é reconhecido por si mesmo, então você não faz nada, apenas ri. Apenas se ri. E é provavelmente quando eu dou risada comigo mesmo, sozinho. E sim, porque não há nada mais para fazer, na verdade, a não ser rir nesse ponto. Você realiza, sim. Isso pode parecer um bocado patético ou inútil, mas é o realizar esse jogo. Portanto, é apenas jogar. E não é para levar as coisas a sério. Então você ri-se para si mesmo, porque você está a realizar. E você vê verdadeiramente aquilo que você... E você vê que isso não é sério de todo, não é nada sério. Então... E uma orientação, ou um guia para si mesmo. Portanto, isso é um trabalho de casa. Ser o meu guia de mim mesmo. Por favor, não acredite em mim mesmo. Ou seja, seja um guia de si mesmo. Nós falamos muito sobre autoconsciência. Mas ir para essa autoconsciência. Senão você não vai poder estar consciente de si mesmo. Quando você começa a meditar... Vem esse pensamento, esse sentimento, essas memórias, essas ideias, e tudo isso acontece dentro da sua consciência. Você é consciência. Você é essa consciência e tudo aquilo que está acontecendo dentro de si. E quando você se torna consciente dessas coisas, você então vai tentar meditar e começar a ir mais profundo dentro de si mesmo. Portanto, isso não está errado, não é mal. Portanto, o eu sagrado, ou seja, é como a consciência de si mesmo. Portanto, são conceitos, ou seja, você não é essa consciência, é a consciência em si mesma. Portanto, é a mesma coisa que a imagem, essa autoimagem, essa imagem e o eu. Provavelmente esse eu, ele perde-se nessa imagem e depois acredita que ele mesmo é a imagem. Portanto, que eu sou a imagem. Portanto, é o ego, é isso que o ego faz. O ego tem muitas imagens na mente fragmentada, e ele perde-se em algumas imagens, em algumas ideias, em alguns sistemas, em algumas crenças. E a seguir, acredita que isso sou eu. Então, defender, de proteger ou de projetar, portanto, essa crença. Então, essa autoimagem não está errado, mas você não tem ideias diferentes, ou não está separado das ideias. É a mesma coisa com o auto-amor. Você não pode amar a si mesmo. Porque isso é o contrário de muitos workshops, de muitos livros, de muitos gurus, que eles vão dizer, você tem que amar-se. Você tem que amar-se mais além de tudo. E vai a um seminário e eles vão dizer, você vai dizer o mesmo, você tem que amar. Mas por que eu não me amo? E isso é porque você é amor. O eu é amor. Não é um ou dois. Quando você diz, eu amo a mim mesmo, quem é o eu, quem é o mim? É a mesma pessoa. Portanto, o eu é amor. E quando você realiza isso, outra vez, o amor é aquilo que eu sou. Mas é claro, a maior parte das pessoas, quando realizam isso, não realizam porque eles veem-se no espelho do corpo físico e pensam que, para eu amar a mim mesmo, é amar mais ainda o meu corpo. Isso é chamado de vaidade. Então eles amam mais o corpo do que
O sentimento que vem profundamente do interior, portanto, não muda. Então eles precisam, continuam a ter essas frustrações, esses sentimentos e medos. Portanto, o amor continua a ser uma coisa que está a puxar-me para o exterior, para uma ilusão. Porque eu estou a ver aquilo que apenas no espelho. Então, a autoestima, porque você não pode estimar-se. A autoestima, quando você estima alguém, é como você respeita alguém. Portanto, eu não lembrei de colocar outro respeito aqui. Então, quando você respeita alguém, o que é que você está a fazer? Você está a ser firme nessa dignidade, está a valorizar aquela pessoa. Então, quando você tem autoestima, é como... Você não precisa afirmar isso. Você tem autoestima, você sabe que você é valioso. Isso vem de dentro. É esse bem-estar que sai a nível físico, mas isso vem de dentro. Não é do físico, é uma restauração dessa consciência do seu valor, do seu trabalho. Você não pensa. Você pode ter um certo sentimento que você sabe quem você é, mas você não registra isso. Eu sou tão digno, eu sou tão valioso. Não. Isso não é autoestima. Isso é um ego a dizer, eu sou valioso, eu sou valoroso. Eu tenho que dizer o quanto é que eu sou, qual é o meu valor. Isso não é a verdadeira autoestima. A verdadeira autoestima, ela vem naturalmente. Então, você está a ser assim mesmo, o seu eu natural. Você não tem que aplicar nada em si mesmo. Isso é natural. Portanto, autocontrole. Você não pode controlar-se. O que dizem os professores? Vai lá, controle-se. Controle-se. Senão você sai pela porta, vai pela porta fora. Você pode controlar como você reage se você está dando muito trabalho, forçar-se. Mas, na verdade, não é necessário. Apenas seja o seu eu natural. Que, num certo sentido, é um tipo de aprendizagem através da informação que nós recebemos. Então, é o eu natural. E quanto mais for eu natural, não é controlar. O controlar não é uma questão, é só fluir ao nível do mundo. Fluir nos relacionamentos, fluir em direção tudo que requer a sua atenção. Então, não há medo, não há medo de ficar chateado emocionalmente ou com raiva. Não é esse medo, não há necessidade. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. Isso é uma coisa muito assustadora. Eu sou assustado, então é um medo do medo. Então é um pânico. Então, quando está no seu eu natural, você não pensa em nada. Você apenas está disponível a responder de forma própria tudo aquilo que surgir. Uma vez uma senhora estava a mencionar, quando estava nos ensinamentos, eu esqueci das orientações. Então, apenas faz aquilo que faz parte de si. Não se preocupe com outras coisas. Então, não há autocontrole, né? É apenas responder de forma correta ou apropriada. E depois a confiança. É confinada. Então, quem está em autoconfiança tem o tempo para dizer o que é que eu vou fazer com isso. Ok, eu sou capaz? Não. Eles apenas fazem o que eles têm de fazer. O que precisam de fazer de forma natural. É como uma convicção que eu posso. Essa confiança é uma convicção do que eu posso. E eu não preciso forçar. Se eu pensar, vem um pensamento acompanhar a dizer, você não pode. Então, a convicção que você pode vem quando você vem do seu eu natural. Fácil, natural, não querer um certo tipo de desejos e etc. surgirem. Não, é natural aceitar tudo e todos como eles são. Essa é a base da autoconfiança. Não acredita em mim e não desacredita em mim também. Eu digo, por favor, não acredita em mim.
Porque essa descrença é um grande problema, mas veja por si mesmo. Explore isto. Explore essas ideias, esses conceitos que estão dentro da sua consciência. Desafiem aquilo que foi ensinado, aquilo que você percebeu, aquilo que você recebeu. Desafie-se. Então, encontre essa certeza dentro de si mesmo, esse compromisso consigo mesmo, de ver as coisas com clareza. E, finalmente, se você quer ser um guia, esse seria bem as minhas sugestões. Se você sente a necessidade de convidar alguém para o guia, então, quais são os conselhos? Faça uma sugestão. Eu sugiro, e depois vá direto ao ponto. E depois vá-se embora. Deixe a pessoa sozinha pensar sobre isso. Sobre aquilo que você disse. Dê uma oportunidade deles verem e realizar por eles mesmos. Você já sabe aquilo que você disse, aquilo que você partilhou. Pode ser preciso por 5 minutos, ou 5 horas, ou 5 dias, mas é permitir que eles encontrem a sua própria forma de realizar por eles mesmos. E o processo talvez pode ser diferente até da forma daquilo que você disse. Está tudo absolutamente bem. Eu gostaria que vocês lessem isso. Eu sugeria a melhor forma... ele foi muito rápido. Então, obrigado pela sua atenção, por estar aqui no Zoom. Deixem-me parar então de falar e ver se há perguntas. Sim, muito obrigado, irmão Mike. De certeza que deve haver muitas perguntas. E muitos até já receberam respostas. Mas eu peço então a todos para escreverem as questões no bate-papo. Só uma ou duas perguntas. Enquanto estava escutando a sua palestra, que vieram. Foi tão bonito como você quebrou, quanto o facilitador, o professor, o guia. Você sente, através dessa experiência, que não é de impor. E essa é a essência. E gostar de ir através dessas orientações. E a pergunta que eu tenho é que, quando estou à procura de alguém, como quebrar isso de precisar da confiança? Então, às vezes podem ter... Ou seja, diferente daquilo que eles precisam e daquilo que eu acredito ou que eu quero. Será que eu estou percebendo o que ela está a perguntar? Eu ainda continuo confuso às vezes. Portanto, a crença deles é a minha crença. O que eu quero, se a minha orientação define-se com a deles. Portanto, aquilo que eles estão a enviar para si depende de si, ou seja, de você verificar. Se você não concorda com algo especial, com a crença que você tem, é consigo permanecer aberta. Por que isso foi dito? Qual é a sabedoria que está naquilo que estão a partilhar comigo? E de jogar com isso, a ver a forma, o efeito, o que é propriamente necessário, ou aquilo que acredita, ou qual é o processo. Portanto, é ter uma mente aberta. E isso é um lado da moeda. E o outro lado, ver o quanto você é capaz de discernir, ou a sabedoria daqueles que eles disseram para si. E isso é totalmente pessoal, é tudo consigo, não tem nada a ver com eles, é só consigo. Isso é onde entra a orientação espiritual. Portanto, começar a ouvir, escutar a nossa própria parte, o nosso coração. Portanto, estar nesse completo silêncio e receber essa resposta que é a minha orientação interior e não a exterior que você estava a dizer, é isso? Portanto, quão profundo é isso, esse processo de entender, mas qualquer dicas que você possa dar
com relação ao quão profundo isso é. Não é como, não há um manual sobre isso, o quanto a sua consciência pode ir profundamente. Não há um manual para fluir nessas, seja as práticas que você cria e vai implementando. Todos fazem de formas diferentes, em momentos diferentes, nos processos diferentes da sua jornada, meditar, estudar. Ou seja, é pensar, andar e ver as dimensões, os aspectos daquilo que você escutou. Portanto, não há uma forma sábia, por assim dizer. A forma como você responde aquilo que você recebeu e é lembrar-se daquilo que você verdadeiramente é e o que é colocado próximo a isso. O quão próximo você está no seu estado natural, no seu eu natural. Se você não está, então você está num turbilhão emocional, há pensamentos, diferentes tipos de confusões. Então isso precisa ser algo que você tem que sentar-se, resolver através do pensamento, ou então sentar-se, estar calmo e largar, deixe estar. Portanto, não há um manual para tudo isso. É intangível, é tudo intangível. Portanto, tudo isso é na prática. É como ter uma coisa a esse nível para encontrar o seu verdadeiro eu. Sim. E uma frase que você disse, está numa congregação, ajuda aqueles que possam elevar. Achei muito amorosa essa frase. Em qualquer jornada espiritual, as suas vibrações, a sua consciência, digamos, aquilo que você está a fazer vai se tornando intenso. Então é útil estar numa congregação de pessoas que estão a colocar essa vibração que vão ajudar assim. É como se fosse tomar um banho de águas mornas, portanto, que vai ajudar a relaxar. Então essa vibração é colocada nessa congregação e ajuda a sua consciência até que você não precisa. Você já não vai precisar disso para ajudar a si mesmo, para mover-se para esse estado de consciência. Ou seja, vai ser de uma forma fácil. Não é que você não aceite, mas você já não precisa o quanto você precisou quando você começou a sua jornada. Portanto, é o seu próprio silêncio e a sua própria percepção. E algumas perguntas do bate-papo. Às vezes me preocupo mais com os outros, porque acho que às vezes estamos mais envolvidos enquanto grupo. Eu não percebi a pergunta. A maior parte do tempo, há mais preocupação com os outros do que comigo. Ou seja, você está a tomar as preocupações das outras perguntas. Essa é a ideia. Ou seja, tem a ver com não é o cuidar ou o preocupar, mas nós não nos envolvemos, mas desenvolvemos com relação ao grupo. Tudo depende do entendimento. Para mim, uma das coisas, às vezes coisas diferentes, mas não pensar muito, pode ser um começo. Aqui nós estamos muito individualisticamente, a pensar bastante, muitas preocupações, muitos medos, muitas influências, etc. Então, nesse momento da jornada, eu preciso de colocar-me e resolver esse tipo de coisas. A pessoa tem preocupações. Eu não quero ser um homem ocupado o resto da minha vida e estar envolvido com os outros, em fazer o negócio dos outros. Há 3 tipos de negócios: os meus negócios, o negócio deles e o negócio das boas pessoas. Então a preocupação está no negócio dos outros, que são quais são? Isso vai dar o quê? O desperdício de energia.
Portanto, é libertar-me do medo, from worry. da raiva, da preocupação, do pânico, etc. Libertar-me Being dependent de estar dependente das preocupações dos outros para ter algo para me preocupar. we've learned to do. We've Esse é o tipo de aprendizagem que temos que fazer. you've got to Ficamos dependentes das preocupações dos outros. Eu concordo consigo. free myself from that Então eu tenho que me libertar, de acalmar-me, strength. encontrar as minhas próprias forças dentro de mim mesmo. Isso é muito bonito, libertar-se. Enquanto o grupo nós podemos, seja, envolver e não desenvolver. Vocês querem envolver ao contrário, acho que é nessa perspectiva que ele está falando, desenvolver, Yet there are desenvolver. I didn't Portanto, está tudo conhecimento. but ultimately it's impossible to respect yourself. É impossível respeitar-se. Respecting yourself. There's not two yous, there's just one. Apenas você respeitar a si mesmo. Portanto, você tem autorrespeito, você dá isso aos outros, e tudo aquilo que você tem que dar aos outros nesse momento do tempo. E nós sabemos que nós temos dentro de nós dentro. Nós podemos saber o que está dentro de nós mesmos, a não ser que nós demos aos outros. Eu não sei se tenho amor se eu não estiver a dá-lo. And that's when you start to know that I am Então, quando eu começo a saber que eu sou a dar a mim mesmo, significa que eu sou amor. Portanto, ele está a vir para mim mesmo, a realizar a mim mesmo o momento todo, e todas as coisas. Portanto, é um tipo de conectividade que está a vir de volta para si, natural para o seu, awareness. para a sua autoconsciência natural. Isso tem a ver com enviar o amor, é estar na sua autoconsciência. Talvez você possa expandir um bocadinho mais. Say again that I just didn't quite catch. Como enviar amor, como desenvolver mais isso? The true love has no object. O amor verdadeiro não tem objeto, não tem um objetivo, o amor verdadeiro. Mas, entretanto, no caminho de saber que é um amor, então você vai dar esse amor para os outros, quando você sabe que tem esse amor. Portanto, os outros são os objetos, as situações são objetos. E você diz, eu amo-te. Mas se você manter essa autoconsciência, refinar a sua consciência, eventualmente você vai realizar que eu sou o amor. Essa é uma vibração mais elevada de consciência, ou de consciência. É assim que é descrita. Mas você não sabe até quando você começa a dar. Enquanto mais você dar, é como aquilo que nós chamamos de serviço, você faz coisas com uma consciência amorosa, perdão. Então você está a dar amor, e eventualmente, você não diz eu amo-te, você diz eu sou amor por si. É um bocado mais romântico. Eu sou amor por si. Então isso é mais preciso de dizer, e é mais estar nessa consciência. Isso faz sentido? Sim, faz sentido, e isso é maravilhoso. I am love for you. Quando nós separamos o objeto, quem nós amamos, mas menos amorosos nós podemos ser. Isso é um bocadinho como você realiza, eventualmente, que todos estão em si, a pessoa está dentro de si. Eles são eles, mas você tem uma versão deles dentro de si. Então, quando você os critica, você está verdadeiramente a atacar a si mesma. Quando você está sendo amorosa, em direção a eles, porque, eu amo-te, na verdade, você ama a sua versão, então você é amor naquele momento. Então, você torna-se consciente disso. Mas quando você critica alguém,
Isso, você está a atacar a si mesmo. A voz dela está falhando muito, eu não consigo apanhar tudo. Isso é profundo e bonito, e temos que refletir em profundidades. O amor é a coisa final, por assim dizer, o ponto final, porque depois é o rir-se. Se o rir é o final, então é o ponto final da sabedoria espiritual. Por exemplo, aceitar o drama ou render-se. Pode ser isso? Pode. Quando vem a risada, é porque a palavra humor tem duas coisas. O hu, onde o significado é Deus, é a fonte, se você quiser. E amor é o amor, então Deus é amor. Que eu penso que é mencionado por muitos no caminho espiritual. Então, quando você está a rir-se, você está numa alta forma de humor. Você não está a pensar apenas a sair, você apenas ri-se. É uma das formas mais elevadas de expressão do ser humano. Do ser humano naturalmente ser, é apenas rir. Por quê? Tudo isto não é verdadeiro, não é real. Então, render e aceitar. Você já não tem escolha. A luz não é séria. Como é que você está numa jornada e não toma ela como séria e você, como é que você aprimora-se? Porque anteriormente, porque você não estava sério? Não tome nada como sério. Você está logo a aprimorar-se, porque quando você começa nesse caminho, você começa a sentir medo, porque isso é assustador. O medo de não chegar a tempo, não ter um negócio de sucesso, portanto, uma definição de sucesso de cada um. Então, quando você cria medo, você está a diminuir-se. E você, então, não pode aprimorar-se. Você vai numa direção oposta. Então, a única forma de ser livre do medo, claro, sentir amor, é através de tomar as coisas como séria. Isso é uma resposta. Outra resposta é necessário verdadeiramente entender por que eu estou a tomar as coisas como sérias, ou tão sérias. Porque elas não parecem ser aquilo que elas são. A vida não parece ser aquilo que ela é. Há uma ilusão que está a ser criada ao longo do tempo e é sustentada pelas pessoas do mundo de hoje em dia. E começou a pensar como um ser consciente, enquanto um ser espiritual. E você chegou a um ponto que você acredita que você é o corpo. Então, milhões de pessoas que apenas acreditam que a matéria é a única realidade, o corpo físico e tudo apegado a ela, tudo que existe. Então, portanto, eles estão a tomar a vida como muito séria, porque tudo que é físico é perecível, danificável. Portanto, se eu tomo isso séria, é para proteger aquilo que eu acredito que é o que existe. Portanto, quando eu sei que o físico e o material não é a realidade, porque tudo muda, tudo vai. Então, a realidade está para além do material. E, portanto, está para além. A verdade é a verdade espiritual, onde nada muda. É eterna, infinita. Então, portanto, você começa a rir-se. Então, por que eu estou a realizar, não é, por si mesmo? Como é que eu estou a levar isso tão sério? E quando você realiza isso de si mesmo, você vai acreditar que tudo isso é um negócio sério?
Porque você construiu a sua consciência da vida apenas no material. Essa é a resposta, essa é a resposta curta não do seminário. Então, muito obrigado. Então, não está baseado com base nas questões materiais, mas isso é uma grande mudança. E para além, como você disse, fazer as ações a um certo nível que você não cria, ou seja, vai para um outro nível do seu eu verdadeiro. Então as coisas ainda vão ser melhor. Mais uma pergunta? Baseado no estudos espirituais que nós temos. Om Shanti, irmão, qual é a razão por que uma even though every day they attend the Amrit Vela classes. Por que as pessoas não mudam mesmo estando a fazer todas as práticas espirituais como a Amrit Vela, Murli, aulas, mas nunca assimilam os ensinamentos? Muito bom. Isso não é a forma mais fácil de dizer essa palavra. Não é que eles nunca mudam. Eles não mudaram ainda. Você tem que exercitar a sua paciência. Portanto, trazer a sua paciência em direção a essas pessoas, ter muita paciência. Quanto tempo é que eles têm de levar? Muitos levam muito tempo. Alguns levam décadas. E parece, você não sabe o que é que vai dentro da consciência deles. Portanto, você tem de ver. E é o momento, então, de implementar muitas coisas. Portanto, uns fazem muito rápido, outros muito devagar. E há muitas pessoas entre isso tudo. Portanto, é muito duro tirar esse hábito de julgar. É tão fácil julgar os outros. Nós desperdiçamos vidas a aprender a ser juízes dos outros. Porque os professores e os professores, todos nos ensinam. Então nós precisamos aprender a julgar eles. Portanto, eu conheço eles melhor do que eles. Não! Deite fora esse hábito de julgar. É preciso de um empenho e de consciência para verdadeiramente tirar isso tudo fora. Portanto, é necessário ver a futilidade. Em outras palavras, os julgamentos que nós fazemos são baseados no materialístico, de forma materialística. Então é necessário elevar a minha consciência para além da consciência material, mas e sim nessa consciência espiritual. E quanto mais você faz isso, menos poderosos ficam as influências dos velhos hábitos de julgar na sua consciência. Muito bom. Maravilhoso. Muito obrigado. Então, a última pergunta. Uma pergunta grande, mas aquilo que eu entendi foi: a pessoa está a perguntar, estar introvertido, se você vê que o seu eu natural é a sorrir, mas com reações negativas estragam a atmosfera com incertezas ou de competitividade com os outros, mas quando você fica no seu estado a sorrir, eu não percebi bem a pergunta, mas acho que está a ver tudo a sorrir. Mas se você estiver no seu natural sorrir, você não tem esse desequilíbrio da sensibilidade daquilo que os outros estão a fazer. E você nem sequer está a particularizar isso para si. É o autocuidado que os outros têm. Você não está a considerar as ideias deles. Se você estiver a escutar as ideias deles, em teoria, não deveria haver problemas. Então, é o equilíbrio entre os dois. Mas se você está a rir, for demasiado para alguém,
Então, se você tiver essa sensibilidade, ri um bocadinho menos. Porque você pode estar dizendo, eu estou a rir, ou fiz isso, eu fiz aquilo. E isso vai então ser o gatilho para os sentimentos antigos deles de ficar com esses. O nervo da flor da pele, acho que seria essa expressão. Mas ver a resposta com relação aos outros, ser sensível aos outros, ter essa sensibilidade pelos outros. Porque tem tudo a ver com relacionamentos. Os relacionamentos são muito maçudos, a não ser que você realiza que eles, você é a versão deles, é aquilo que você está tem que relacionar primeiramente. É o conceito que nós temos que remover e realizar, essa sensibilidade de que eles estão a atuar. Obrigado. Então vamos ter uma meditação consigo, irmão. Mas antes convidar o Dr. Ashok Mehta para os agradecimentos, como sempre. Obrigado. Gostei muito de escutar o Mike, cheio de sabedoria. Há anos que eu escuto e sempre eu aprecio cada momento das suas palestras, da forma como você fala. Eu escutei assim várias vezes no futuro do poder, ou o poder no futuro. Então, você continuamente está a rir-se e é muito leve. Então, esses elementos, como você disse, é uma forma elevada de expressão. Então, você teve essa forma elevada de expressão hoje, e cada um de nós gostou muito da sua palestra, e você deu orientações aos orientadores. E você disse isso de uma forma muito bonita. Portanto, ser um exemplo, antes de você quiser orientar alguém. Eu sempre fui um guia para muitas pessoas a nível das cirurgias, mas aí quando nós também realizamos que nós temos que ser um bom cirurgião para ser um bom orientador. E ter esse bom orientador, ter um bom orientador na vida para finalmente entender de uma forma muito bonita. E isso é uma coisa que você sempre disse, que a jornada da consciência, da realização para a transformação, é o título do seu livro, que é a consciência da alma. Acho que é isso, eu não percebi bem. Portanto, a forma como você explicou para nós essas orientações para a transformação, da consciência para a transformação. Foi uma palestra muito agradável. Você também disse outra coisa muito bonita, que eu adorei. Que eu sou o amor, em vez de dizer eu amo-te. Foi muito bonito. Isso soa de uma forma diferente, como no Raja Yoga da Brahma Kumaris, usamos um jargão que é Baba. Nós podemos dizer qualquer coisa que normalmente nós falamos, mas foi muito bonito. Amoroso, foi muito bonito. Foi maravilhoso para partilhar a sua experiência, sua sabedoria. E ficamos fascinados. Muito obrigado. Muito obrigado, Ashoka. Aprecio muito as suas palavras. Foi muito bonito. E é bom vê-lo outra vez. Aqui no Zoom costumamos às vezes ver. Portanto, assimilo também bastante. A primeira vez que eu o conheci em Londres, talvez em 1991, portanto, 3 décadas. E tem sido sempre diferente. Obrigado, eu aprecio muito. Muito obrigado mesmo. Então, obrigado. Obrigado, Dr. Mehta. É um dos pilares dos programas Valores para a Vida, e ele que nos inspira
E definitivamente, he said it right too. The books we won't forget that gives the esse livro que nós nunca esquecemos, que são as orientações. It was excellent talk today. All of Foi uma us excelente partilha de hoje, learn and bring it and implement in our life. So de before refletir e implementar na nossa vida. the upcoming Então, sessions, it's a weekly fazer os próximos anúncios dos próximos programas. one would be the values O próximo vai ser os valores, o workshop where first sobre orientação. special exercises to do Primeira hora de exercícios experienciais own reflection, our own e depois a segunda hora de reflexões value of guidance in life. e, perdão, de palestra. Assim aqui é. The second hour will have Sister Valerian from Com a irmã Valeriane da Suíça further e ela vai nos meditation on guidance. It's falar happening sobre 12th of August, orientação, dia 12 de agosto, US, Canada, that's 7 às 3 da tarde do Reino Unido e às 11 da manhã for values do Brasil. series Não, meio-dia. 22 on law 11 da manhã do Brasil. E depois, no dia 19, no sábado, vamos falar sobre lealdade com a Judy Johnson, que é diretora da Brahma Kumaris no Canadá, with Brother Bill Simo from o Canadá Atlântico, do lado Atlântico. E depois também temos o irmão Bill Simó, da equipa de coordenadores da Brahma Kumaris da Espanha. conversations. So please join E vai ser uma conversa espiritual às 3h30 da tarde do Reino Unido e às 11h30 do Brasil. and you'll get all this E information. vocês têm todas essas informações nos sites que estão aqui indicados, assim como todos os vídeos de todos os programas que estão gravados nos canais do YouTube, que também estão aí Listen to indicados. many more times on our YouTube channels, Vyasa India and Brahma Kumaris. You can also check this omshanti.tk/. Também estão aí a playlist dos episódios, pelo menos em inglês, mas também em português nos canais do YouTube. Thank you, everyone. Ok, muito obrigado a todos. Yeah, we take a photo also. E agora vamos também tirar uma foto, We want to take advantage of porque nós queremos ter essa vantagem da tecnologia em pleno. Portanto, todos, se quiserem, podem abrir as vossas câmeras para termos esse momento registrado com o irmão Mike. Preparados? miss switch on your video if you want. So it is from all over the world. E pessoas do mundo inteiro, Thank you so much. todos os participantes, muito obrigado And as por estarem aqui. translators and recorders, it's E really também a todos os tradutores, essa grande equipa que está cá. Estamos todos juntos. Thanks for laying on this afternoon. Então, muito obrigado por estarem aqui nesta tarde. for you to take us through a meditation. Então, agora vamos então Okay. ir So thanks once ser orientados pela meditação. Então, muito obrigado a todos. Obrigado ao Ashok Mehta pelas suas palavras. E parabéns programs. por estarem nesses programas na casa dos 70s. I'm not sure. I haven't tuned into it yet. Ainda não fui ao YouTube, mas um dia tenho de ir ver no YouTube. Então vamos ficar alguns minutos juntos I'll just ask you to relax your body e vou pedir então para relaxar os vossos corpos. it's the beginning of the relaxation of your consciousness. Então esse é o início do relaxar da consciência. For whom it's appropriate, look away from the screen so that you don't E para aqueles focus que é apropriado, podem afastar-se do ecrã, podem focar-se em algo exterior, para que não para que a sua visão fique apenas focada interiormente. Portanto, estar consciente de si mesmo see if you can be aware of yourself, being aware for a moment. e veja se você consegue estar consciente de si mesmo. What's in your awareness, if anything? It's passive. E repare, o que é que está na sua consciência? O que é que está a passar através da sua consciência? And then bring yourself to your own mind. And consciously
E veja a sua mente. E conscientemente crie um pensamento na sua mente. Da sua natureza verdadeira, que é a paz. Eu sou um ser de paz. E permita apenas que esse único pensamento passe através da sua consciência, muito vagarosamente. E permita que esse pensamento se dissolva, desapareça lentamente. E repare o que é que resta. O sentimento de paz. E quando a mente está nessa calma, nessa tranquilidade, você repara esta calma no núcleo, no coração do seu ser. Silêncio e calma. E fique, permaneça nesse lugar por um momento. Então, esse espaço interior e eu então fico a saber que a paz é aquilo que eu sou. E apenas permaneça nesse estado. E isso é uma prenda para o mundo. O silêncio e a calma. Então, traga outra vez a sua consciência para o mundo. Mas traga essa paz consigo. E deixe que isso molde os seus pensamentos, as suas palavras. Obrigado. Thank you so much, Mike. It was a wonderful session and thank you everyone. Muito obrigado, Mike. Foi uma sessão maravilhosa. Muito obrigado a todos. Encontramos em breve.